Ok, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Firmeza? Tudo na paz? Então, hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo. E desta vez eu vou falar para vocês sobre potenciação de números inteiros. Certinho? Um assunto que vocês já viram lá o ano passado, né? Então, vou reforçar esse ano. Potenciação de números inteiros. Então, vejamos o seguinte. Potenciação é uma forma de expressar várias multiplicações de números iguais. Por exemplo, o número 2 multiplicado 3 vezes pode ser escrito da seguinte forma. Se você tem aí, por exemplo, aqui, ó, 2, aí eu leio assim, 2 elevado ao cubo, que é 3. Então, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, o que você pode perceber é o seguinte. O 2, esse 2 aqui, certo? Ele é chamado de base. Esse 3 aqui, ó, ele é o expoente. E o resultado aqui, 8, é nada mais e nada menos de que a potência. Certinho? Aí eu estou trazendo para vocês aí outro exemplo. Outros exemplos, melhor dizendo. Aí você tem aqui na letra A, 5 elevado ao quadrado. Você percebe que vai ser, vou repetir o 5 quantas vezes? 2 vezes. Vai ser 5 vezes 5, acaba dando quanto? 25. Beleza. 7 elevado ao cubo. O cubo é 3. Então, eu vou ter que repetir. 7 vezes 7 vezes 7. Lembrando que é multiplicar, não é somar. Então, 7 vezes 7 são 49. 49 vezes 7 dá 343. Certo? Agora, aqui eu tenho menos 3 ao quadrado. Vai ser menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Menos com menos acaba dando mais. 4, menos 4 elevado ao cubo. Vai ser menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4 dá quanto? 16. 16 vezes 4 são 64. Se você fizer o jogo de sinal aqui, menos com menos acaba dando mais. E mais com menos acaba dando o quê? Menos. Depois eu vou dar uma regrazinha para vocês aí, se você não quiser fazer esse jogo de sinal. Certinho? Agora eu tenho outro exemplo aqui. Menos 2 elevado à quinta potência. Vejamos. Eu vou ter que repetir a base quantas vezes? 5 vezes. Menos 2 vezes menos 2 menos 2, 5 vezes. Então, 2 vezes 2 são 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Fazendo o jogo de sinal aí vai dar menos 32. Certinho? Beleza. Agora vejamos o seguinte. Olha a questão da regra. Quando o expoente for par, aqui no caso aqui, ó, o expoente é 2, ó, o resultado será positivo. Por exemplo, aqui eu tenho mais 5 elevado ao quadrado. Então, se eu fizer mais 5 vezes mais 5, vai dar 25. Aqui, por exemplo, eu tenho menos 4 ao quadrado. Se eu fizer menos 4 vezes menos 4, 4 vezes 4, 16, menos com menos dá mais. Então, vocês devem fazer o seguinte, colocar na mente de vocês o seguinte. Toda vez que o expoente, esse número aqui, for par, que é par? 2, 4, 6, certinho? Quando ele for par, o resultado vai ser sempre um número positivo, vai dar sempre positivo, certo? Agora, por outro lado, quando o expoente for ímpar, o resultado será positivo, se o sinal da base for positivo. Então, vejamos aqui. Quem é esse cara aqui agora? 3. Ele é par ou ímpar? Ele é ímpar, certo? Se eu for resolver aqui, seria o seguinte, seria 3 vezes 3 vezes 3, que dá nada mais nada menos que 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3 acaba dando quanto? 27, não é verdade? 27. Então, só que aí, a regra diz o seguinte, quando o expoente for ímpar, nós vamos conservar o sinal da base. Se aqui é mais, aqui tem que ser também positivo. Agora, observe outro exemplo aqui abaixo. Quando o expoente for ímpar, olha só, a mesma coisa. 3 é ímpar.
Quando o expoente for ímpar, o resultado será negativo se o sinal da base for negativo. Então, no caso aqui, observe, aqui eu tenho menos 3. Ó, vai ficar menos 27. Porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 acaba dando quanto? Menos 27. Então, a regrazinha é simples. Quando esse cara aqui for ímpar e a base positiva, o resultado vai ser positivo. Legal. Quando esse cara aqui também for ímpar e a base for negativa, o resultado será negativo. Belezinha? Ok. Vamos que vamos. Agora temos as chamadas propriedades da potenciação. O que é isso, propriedade da potenciação? Desculpa. Vejamos. As propriedades da potenciação são recursos utilizados pela matemática para deixar mais simples algumas operações entre potência. Vamos analisar algumas dessas propriedades e verificar como elas facilitam nossas vidas. Então, eu coloquei algumas propriedades para vocês. Vamos com a primeira propriedade. Potência de expoente 1. Toda potência cujo expoente for 1, o resultado será igual à própria base. Então, já está falando tudo aqui, muito fácil. Ó, vejamos. 3 elevado a 1 vai dar 3, porque é 3 uma vez só. 200 elevado a 1 vai dar quanto? 200, que é 200 uma vez só. Menos 5 elevado a 1 vai dar quanto? Menos 5. Agora, se eu tivesse assim, por exemplo, 5.000, vejamos. 5.000, olha só. Se eu tivesse 5.000 elevado a 1, quanto é que iria dar? Era 5.000 uma vez só. Vai dar, obviamente, 5.000. Certinho? Ok, beleza. Vamos para outro exemplo aqui. Potência de expoente 0. Quando esse cara aqui, o expoente, for um número intitulado 0, então, o que é que diz? Toda potência cujo expoente for 0, o resultado será 1. Então, por exemplo, quando for 0 aqui, o resultado é 1. 2 elevado a 0 dá quanto? 1. Menos 7 elevado a 0 dá quanto? 1. Aí você diz, poxa, professor, por quê? Eu vou tentar explicar aqui do lado para vocês. Se eu tivesse assim, por exemplo, 2, veja só, elevado à quarta potência. Não seria assim? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? 2, 4 vezes. Que daria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, né? Eu teria aqui 16. Se porventura eu tivesse aqui 2 elevado ao cubo, que é 3, seria quanto? Seria 2, repetiria quantas vezes? 3 vezes. Vezes 2, vezes 2. Que vai acabar dando quanto? 8. Beleza? Ok. Vamos para outro aqui. Se eu tivesse agora 2 elevado ao quadrado, que é 2, eu iria ter 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Ok? Vamos ver aqui. Vou botar do lado aqui agora. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, 2 elevado a 1, dá quanto? 2. Certo? Agora, se eu tiver 2 elevado a 0, aí você diz, professor, e agora? Aí você vai perceber o seguinte, em todos esses casos aqui, a base é quanto? 2. A base é 2 aqui, a base é 2 aqui, a base é 2 aqui, a base é 2. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, dizer assim, 16, olha só, 16 dividido por 2, que é a base, vai dar quanto? 8. Se eu pegar 8 e dividir por 2 a base, vai dar quanto? 4. Se eu pegar 4 e dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 2. E se eu pegar 2 e dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 1. É por isso que diz que toda potência elevada a 0, o resultado é quanto? É 1. Certinho? Então, aí eu estou mostrando para vocês como realmente, no caso, como se desenvolve a questão dessa explicação. Certinho? Ok. Olha só as outras propriedades aqui. Produto de potência de mesma base. Para multiplicar potência de mesma base, conservamos a base e somamos o expoente. Então, veja só que eu tenho a base A aqui
e aqui a base A. Bases iguais, só que esse pontinho aqui chama-se multiplicação. Então, como seria o resultado? Se eu quisesse dizer assim, olha, reduz a uma só potência. Você conserva a base e soma os expoentes. Seria m mais n. Aí eu não vou dar um resultado porque, obviamente, eu estou falando de letras. Então, o resultado seria a elevado a m mais n. Agora, se eu tenho aqui 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. As bases são iguais. Então, conserva a base e soma os expoentes. No caso, 2 mais 3, como eu coloquei aqui, dá quanto? Dá 5. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, a letra B elevado a 3 vezes, certinho? A letra B elevado a 4. E se eu dissesse assim, eu quero que você reduza a uma só potência. Então, a base... Olha, uma vez aqui ficou feio. Aqui. Deixa eu consertar esse pontinho. A base aqui é quanto? B. Então, se eu botar B aqui. Então, eu somaria. 4 e 3 dá 7. Somente. Certinho? Beleza. Agora, quociente de potência de mesma base. Quando eu falei em produto, é uma multiplicação. Agora, eu estou falando de quociente, é uma divisão. O que acontece quando você tiver divisão de duas potências da mesma base? Para dividir potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos expoente. Agora eu vou conservar a base, como você está percebendo aqui, A, e diminuir. Ao invés de somar, eu vou diminuir quando for multiplicar. Então, seria m vezes n. Certo? A mesma coisa aqui. 5 elevado ao cubo, dividido por 5 elevado ao quadrado. Conserva a base e diminui. 3, que tira 2, fica quanto? 1. Então, 5 elevado a 1 dá 5. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5. Aí você diz assim, eu quero que você reduza a uma única potência. Então, são iguais as bases? Beleza. Então, você conserva. E ao invés de você somar, você diminui. 8 que tira 5 fica quanto? Fica 3. Certinho? Ok, beleza. Vamos para o próximo. Potência de uma potência. Para levar uma potência a um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Isso acontece quando você tem dois expoentes. Por exemplo, aqui eu tenho a base que é A e tem um expoente M e tem N que está fora. Então, basta eu multiplicar esse expoente por esse. Conserva a base A e faz m vezes n, dá mn. Ou então aqui, a base é quanto? 2. Então, 2 vezes 3 dá quanto? 6. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tivesse a letra B, certinho? Aqui, B ridículo. Ok, B elevado a 4, dentro do parêntese. Muito ridículo isso. E fora do parênteses eu tivesse 6. Eu dissesse assim, como seria aqui, se você reduzir uma única potência? Aí ficaria B, certo? Realmente feinho aqui pra caramba. B, aí você multiplica 4 vezes 6, 6 vezes 4 são 24. Certo? Ok. Agora, potência de um produto. Para elevar um produto a um expoente, elevamos a cada fator a esse expoente. Por exemplo, aqui eu tenho A vezes B, bases diferentes. Aqui é A e aqui é B. Claro, vocês estão percebendo, e o expoente é N. Então, para eu utilizar essa potência, basta eu tirar a base A e elevar o expoente que está fora, que é N. Tirar a base B e elevar o expoente, que é N também. A mesma coisa aqui. 3 vezes 9 ao quadrado. Então, só faz tirar do parênteses. 3, que é o expoente que está fora? 2. Tiro 9 e elevo o expoente 2. Certinho, galera? Tudo bem com vocês? Então, espero que vocês tenham compreendido, certo? Um abraço a todos.